Nós estamos iniciando hoje essa proposta, a jornada de Natal, convidando todos vocês a iniciarem, nesse primeiro domingo de dezembro, uma caminhada na direção de um encontro pessoal e transformador com a pessoa de Jesus. A cada ano se torna mais complicado falar sobre Natal, ou o sentido verdadeiro do Natal. Primeiro, por uma razão externa. A cada ano, nós temos em torno de nós uma cultura que nos convida menos e menos a pensarmos no real sentido do Natal. A cada ano, desaparece dos shopping centers, das lojas, dos comerciais, qualquer sinalização acerca de Jesus. Você percebeu isso? A cada ano, o Natal ele se torna mais e mais secular, né? E menos centrado na pessoa de Jesus. Um shopping da nossa cidade, por exemplo, inovou esse ano com a Arca de Noel, né? É uma mistura de Arca de Noé com Papai Noel, virou Arca de Noel, mas Jesus está fora, não foi convidado para a festa. Eu diria que nos últimos 3, 4 anos, e até o meu protesto aqui, aqueles que têm acesso aos administradores e responsáveis pelos shopping centers da nossa cidade, há 3, 4 anos nós temos oferecido a nossa cantata de Natal para serem apresentadas nos shopping centers da cidade, e a palavra é não, obrigado. Não existe qualquer interesse na cultura que nos cerca acerca de resgatar no coração das pessoas o verdadeiro sentido do Natal. Existe um outro problema aí interno. Falar sobre Natal se torna cada vez mais complicado para o pastor, na medida em que ele passa mais tempo na igreja, né? Por exemplo, você sabia que, se você pegar os evangelhos, o evangelho de Mateus, ele tem apenas 19 versos acerca do Natal, dizendo do nascimento de Jesus e da visita dos magos. 19 versos. O evangelho de Marcos não fala absolutamente nada sobre o advento. O evangelho de Lucas é o que mais fala. Se você pegar o anúncio a Maria, o cântico de Maria, o nascimento de Jesus e a visita dos pastores, são 44 versos, mas não dá um capítulo. Agora, o evangelho de João também não fala nada. Deixa eu fazer uma continha com você. Eu, por exemplo, eu prego há 10 anos aqui sobre o Natal, né? E eu tenho que pregar sobre o Natal em 63 versos. E as pessoas querem originalidade, né? Parece casamento, as pessoas me convidam para fazer cerimônia de casamento. Pastor, mas nós queremos um sermão só para nós. Mas como? Não tem tanto casamento na Bíblia assim, para ao longo de 25 anos de pastorado, você fazer um sermão novo a cada casamento, né? A mesma coisa acontece na questão do Natal. Olha a conta que eu fiz. Em 10 anos, se eu prego 3 sermões por ano, mais ou menos, a cada Natal, são 30 sermões. 30 sermões em 63 versos. Para ser original nesse negócio, a cada sermão eu deveria usar apenas 2 versos, né? Então hoje vamos falar de Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, né? Os magos chegaram em Jerusalém, ponto final. No próximo Natal, a gente conversa sobre a reação de Herodes. No outro Natal, a gente conversa sobre a chegada dos magos. No outro Natal, a gente conversa sobre os presentes que eles entregaram. E daí a gente tem que usar até o último verso. No outro Natal, a gente vai falar da volta dos magos para a Babilônia, né? E aí você começa a inventar. Você tem que falar do Natal do jumentinho, do Natal da vaca do presépio, para ser original. O mês passado eu escrevi um artigo para Cristianismo Hoje, está lá na minha coluna da revista online, onde eu falo um pouco sobre o perigo que existe na nossa cultura, de nós pastores, que falamos, que pregamos, que escrevemos, nessa cultura da internet, aonde você tem que ficar lançando coisa nova a todo instante.
o perigo que existe da gente se esquecer que boa parte da caminhada cristã, e mesmo da cultura judaica do Antigo Testamento, consiste em que os seus líderes repitam as mesmas coisas ao povo. Repitam a lei, repitam as histórias. A nossa cultura quer sempre algo novo. Mas boa parte da cultura bíblica ordena aos líderes, aos pastores, que repitam. Repitam a lei, repitam as histórias, e o povo renove o seu coração baseado em tudo aquilo que eles já conheciam. Mas eu quero falar uma coisa para vocês hoje e fazer um desafio para vocês. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a busca do sentido, baseado numa história já conhecida. E eu vou provar para vocês que existe um grande perigo de nós, especialmente os religiosos, aqueles que cresceram numa comunidade cristã, ouvindo as historinhas desde a escola bíblica dominical. Existe um grande perigo que nós nos habituamos às histórias e perdemos a capacidade de ouvi-las com atenção. Já eu chego lá. Antes, um texto bem conhecido. Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. A estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Toda a história tem um contexto. E o contexto da história que nós vamos falar sobre ela hoje tem início no verso 1, quando o evangelista Mateus diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Os magos chegam em Jerusalém não nos dias que antecedem o nascimento de Jesus, como muitas histórias que nós ouvimos e muitas vezes nós pensamos. Eles chegam em Jerusalém e Jesus já havia nascido. Possivelmente eles chegam em Jerusalém e quando eles chegam até Jesus, Jesus não está nem mais na estrebaria, como os presépios querem nos dizer. Porque dias já se passaram desde o nascimento de Jesus e a chegada dos magos. Ainda, eles chegam em Jerusalém, diz o texto, nos dias do rei Herodes. E aqui a gente tem um problema,
que alguns de vocês talvez saibam. Mas Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Herodes, será que Mateus não sabia disso? Quando ele registra isso, será que Mateus não sabia que Herodes tinha morrido 4 anos antes de Cristo? Se Herodes morreu em 4 antes de Cristo, Jesus nasceu entre o ano 7 e 4 antes de Cristo. Faz sentido para você? Eu sei, os mais críticos vão dizer: tá vendo, a Bíblia não merece autoridade. Mas de quem é a culpa? O evangelista Mateus nunca disse que Jesus nasceu no ano Domini. Não existe essa informação no texto. A informação do texto é: Jesus nasceu e os magos chegaram em Jerusalém nos tempos do rei Herodes. A culpa desse negócio é de um monge chamado Dionísio, o Exíguo, que viveu ali no final do século V, início do século VI, que quando ele elaborou a primeira formatação de um calendário, ele estabeleceu o ano Domini no lugar errado. Ou ele não conhecia a Bíblia, ou ele não conhecia história. Porque Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, segundo a datação de Dionísio. Então o problema não é da Bíblia, o problema é de Dionísio. Está claro isso? Você não precisa entrar em crise por causa disso. Tá? Ai meu Deus, então nós não estamos no ano 2011, nós estamos no ano 2014. Melhor, passou 2012, não aconteceu nada. Certo? O mundo não acabou. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: quem é esse tal de Herodes? Primeiro, Herodes, ele era um idumeu, ou edomita, porque ele era nascido e de uma família da tribo ou da nação de Edom, uma nação que vem de Esaú, aquele irmão de Jacó, e uma nação que se tornou arquirrival de Israel, porque em momentos decisivos, como a peregrinação do povo do Egito para a terra prometida, o povo de Israel tinha que passar pelo meio de Edom, e o povo de Edom não permitiu e resistiu. É mais ou menos assim como o Corinthians precisa ser campeão, mas tem que passar pelo Palmeiras. E o Palmeiras vai fazer de tudo para não permitir, né? Meu time vai entrar em campo hoje literalmente com espírito de porco, né? Agora, o que acontece? Historicamente, Edom é integrada pelos romanos. Edom, Judeia e Samaria se tornam um só grupo, um só bloco. E aí, Herodes é um cara extremamente articulado politicamente, e ele é feito rei dos judeus. Essa é a definição histórica do Senado romano acerca de Herodes. Herodes passa a ser, a partir de hoje, rei dos judeus. Agora, os judeus da Palestina têm que ter sobre si um rei que é edomita, ou idumeu. Mais uma vez, é como se de repente o presidente do Palmeiras fosse um corintiano. Eu ainda desconfio que aquele tal de Mustafa Contursi é um infiltrado, né? Mas imagina o desconforto do povo judeu em ter como rei um sujeito que não é judeu. Apesar dele fazer muitas articulações, por exemplo, ele tem inúmeros casamentos amarrados a acordos políticos. Um deles com uma filha de um alto sacerdote de Jerusalém. Para quê? Para tentar conquistar a simpatia do povo. Além disso, ele tem um reinado altamente contestado pelos mais variados grupos judeus. E isso faz Herodes ter atitudes paradoxais. Por exemplo,
ele reconstrói o templo, o chamado Templo de Herodes, é o segundo templo, talvez para cair na graça do povo. Ao mesmo tempo ele constrói a fortaleza de Massada, para se proteger de uma possível rebelião do povo judeu. Ele vive essa tensão constante de ser um homem poderoso, mas mal amado, de ser um homem que detém os rumos daquela região, mas não possui o amor das pessoas. Logo, Herodes é um sujeito marcado pela depressão e da paranoia. Herodes, na história dele, na biografia dele, ele chega a matar, assassinar uma esposa e 2 filhos. Quando ele está enfermo, a gente vai ver isso já já, e prestes a morrer, o medo dele morrer e ninguém chorar a morte dele, fez com que ele reunisse um grupo de homens ilustres na cidade de Jericó e ordenasse que quando ele morresse, aquele grupo de homens ilustres deveriam ser mortos também, porque assim alguém ia chorar na Judéia. Herodes é uma pessoa em busca, é uma pessoa em busca, eu diria, busca por poder, é a história de Herodes, busca por popularidade, busca por reconhecimento. Agora, suas buscas revelam o que ele acreditava que daria sentido à sua vida, assim como as nossas buscas revelam o que nós acreditamos que dá sentido na vida. Você pode ter crescido numa igreja, aprendido a recitar versos bíblicos, saber as respostas certas para todas as perguntas, e logo, quando alguém pergunta para você, qual é o sentido da vida? Você responde, Jesus Cristo. Mas as suas buscas revelam o que você acredita acerca do sentido da vida. Porque talvez a sua vida é muito mais marcada pela busca do sucesso profissional, pela busca do reconhecimento das pessoas, pela busca da aquisição de mais bens, pela busca mais variada, e não necessariamente pela busca de uma relação integral e profunda com a pessoa de Jesus. As tuas buscas revelam o que você acredita sobre o sentido da vida. Herodes é um rico pobre. Herodes é um poderoso frágil. Herodes é um indivíduo que você olharia hoje por aí e veria ele andando pelas ruas, cheio de poder dentro de uma Ferrari, e o que ele mais precisava na vida era ser amado. Agora, do outro lado do texto, nós temos os magos vindos do Oriente, que chegam a Jerusalém. E aqui está a importância da gente ler as mesmas histórias com atenção, ok? Porque quem eram esses caras? Primeiro, para a gente saber quem eram eles, nós precisamos entender quem eles não eram. Primeiro, quem disse para você que eles eram 3? Quantas vezes na vida você já leu esse texto bíblico? Você nunca prestou atenção que o texto não diz que são 3? A única coisa que diz 3 aqui, são os 3 presentes. Mas não diz que cada um entregou o seu presente. Eles podiam ser 5, 8, uma comitiva de 15. Podiam ser 2. A gente sabe que não é 1. Mas 3, o texto não diz. Outra coisa, eles não são reis. A tradição diz que eles são reis, a Bíblia não diz. E quantas vezes a gente faz alusão a essa história como a história dos reis magos?
os 3 reis magos. Errado, de 3 palavras, você errou 2. A gente precisa ler a Bíblia com mais atenção. E ainda, eles não se chamam Baltazar, Melquior e Gaspar. Não? Isso aqui está mais para 3 mosqueteiros do que para magos do Oriente. E isso é a tradição que nos colocou. Quem são esses homens? Eles são uma mistura de estudiosos e místicos. Eles pertencem sim a um grupo que na época talvez eles eram considerados como cientistas, porque eles estudavam os astros, eles procuravam perceber a movimentação dos astros, e eles acreditavam que a movimentação dos astros afetava a vida e a história. Daí vem o horóscopo, né? Então, essa ciência que eles tinham um pouco de misticismo. Eles misturavam conhecimento com mística. E eles vêm, diz a Bíblia, do Oriente, possivelmente da região da Mesopotâmia e Babilônica. Isso faz sentido, porque o povo judeu esteve por 70 anos num exílio babilônico. E o povo judeu certamente levou para o exílio babilônio seus manuscritos. E o povo judeu certamente em 70 anos influenciou a cultura daquela região. E quando o povo voltou, e alguns nunca voltaram, ficaram por lá, manuscritos permaneceram por lá, a cultura permaneceu por lá. E certamente esses estudiosos, eles tiveram acesso a manuscritos que falavam das profecias dadas a Israel. E eles misturam as profecias recebidas por Israel com a movimentação dos astros, e eles chegam à conclusão: algo de extrema importância está por acontecer. Mas eles são pessoas em busca também. Eles têm uma busca diferente da busca de Herodes. A busca deles é por informação, a busca deles é por conhecimento, a busca desses homens é por revelação de mistérios. Assim como existem pessoas hoje em dia, é interessante, Herodes é o retrato daqueles que buscam o sentido da vida em coisas objetivas: sucesso, dinheiro, realização profissional, popularidade. Agora, os magos, eles representam o reflexo daqueles que acreditam que o sentido da vida está em questões subjetivas, né? O conhecimento, a verdade, eu conseguir perceber qual é a realidade para me render a isso como sentido final da vida. Agora, a mesma verdade se aplica também aos magos. Suas buscas revelam que eles acreditam que daria sentido às suas vidas. E é por isso que eles deixam o Oriente distante e seguem na direção de Jerusalém, percebendo a movimentação dos astros e tendo nas mãos possivelmente os manuscritos. Agora, eles chegam em Jerusalém e eles fazem uma pergunta. E eu queria que você acompanhasse o meu raciocínio aqui. A gente lê o texto bíblico e nunca para pensar no seguinte: se esses caras eram estudiosos, se esses caras tinham alguma informação, porque alguma informação dos textos do Antigo Testamento eles tinham, senão nem para Jerusalém eles teriam vindo. Mas a questão é a seguinte: eles tinham os textos bíblicos que apontavam Belém como lugar aonde o Messias, o Cristo, viria. A pergunta é: por que eles vão bater na porta do palácio de Herodes? De um lado, é fácil de compreender. Se esse recém-nascido é o rei dos judeus, a lógica é algum filho de Herodes. Mas nos bastidores dessa história, existe um mover de Deus. E Herodes vai se deparar
com uma pergunta profundamente incômoda. Porque o Senado romano afirmou que ele é o rei dos judeus. Ele está há 30 anos lutando para provar para o povo judeu que ele pode ser o rei dos judeus. E de repente alguém bate na porta do palácio dele, perguntando: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? É interessante, por detrás dessa pergunta existem diferentes histórias. Por detrás dessa pergunta para os magos, existe uma busca por encontrar o centro da explicação da existência humana. Para Herodes, por detrás dessa pergunta, existe a revelação de toda a fragilidade da construção da sua vida. Precisamos aprender a ler as histórias para entender melhor as reações. A reação de Herodes a essa pergunta vai ser uma. A reação dos magos a essa pergunta é outra. Por quê? Porque as histórias são diferentes. E é interessante. Nós temos diferentes histórias. E às vezes a gente não se entende muito bem, porque a gente não aprendeu a ler a história do outro. Quando você lê a história do outro, algumas palavras fazem mais sentido, algumas reações fazem mais sentido, algumas limitações fazem mais sentido. Na minha trajetória como professor, eu sempre procurei gastar a primeira aula contando a minha história. Porque eu digo para os alunos: se vocês entenderem a minha história, vocês vão entender melhor alguns conceitos e algumas falas. Quando a gente entende a história do outro, fica mais fácil compreender suas falas e suas atitudes. Agora, o que eu acho maravilhoso é que Deus não nos trata como um bloco. Deus nos trata individualmente. Deus conhece a nossa história. E Ele vem ao nosso encontro a partir da nossa história. Por exemplo, aquela mulher na beira de um poço que precisa de água. Jesus vem e inicia um diálogo que faz todo sentido com a história dela. Mas aquele filósofo, fariseu, mestre, Nicodemos, busca Jesus na calada da noite. E Jesus o acolhe e conversa com ele numa perspectiva de quem conhece a história de Nicodemos. Jesus conhece a tua história. Jesus vem ao teu encontro, sabedor da sua história. E Jesus quer dar um novo sentido à sua vida a partir da sua história. Mas esse vídeo nos desafia a prestarmos mais atenção na história das pessoas. Dê uma olhada nisso.
quando nós aprendemos a ler a história das pessoas, suas palavras, suas atitudes ganham um novo significado. E é interessante como, quando nós lemos esse texto, nós encontramos, por um lado, Herodes, que tem uma história. Ele é um rei sem popularidade, ele é um poderoso sem prestígio, ele é uma pessoa em busca de afirmação na história. E isso faz de Herodes um escravo, porque pessoas que buscam a vida inteira por reconhecimento, buscam a vida toda por popularidade, lutam e tramam a vida inteira por poder, na verdade eles parecem poderosos, mas eles são reféns das suas próprias obstinações. Herodes precisa de um salvador, Herodes precisa de um redentor, Herodes precisa de alguém que o liberte dessa obstinação que vai conduzi-lo à morte. Por outro lado, os magos, eles possuem uma história. Eles são gente tida como distantes de Deus, porque as práticas deles, segundo o Antigo Testamento descreve, eram tidas como abominação a Deus. Abominação. Eles eram tidos como pessoas com quem Deus não falava, Deus não se relacionava. Eles são estudiosos místicos, observando astros e manuscritos, mas bem possivelmente gerando o que nós chamamos de um grande sincretismo religioso. Eles são pessoas em busca do transcendente. Como muitas pessoas hoje em dia estão atrás das mais variadas religiões, atrás dos mais variados conceitos, tentando criar sua própria religião, a sua imagem e semelhança, pegando um conceito daqui, pegando um conceito de lá, pegando uma prática aqui, pegando um colarzinho de outro, pegando um brinquinho de outro, pegando uma mania de outro. Só que tudo isso faz com que essas pessoas sejam verdadeiras escravas, reféns de uma busca, e elas precisam de um libertador, elas precisam de um salvador, elas precisam de um redentor, porque a religiosidade não dá sentido à vida, assim como o poder, a popularidade, o dinheiro não dá sentido à vida. E o ponto de encontro dessas duas histórias é uma criança que nasce em Belém de Judá. E qual é a reação de cada uma dessas histórias? Herodes, diante da pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ele vai ficar perturbado. Por quê? Porque a pergunta revela o cerne da sua debilidade. Herodes está a vida inteira tentando legitimar o seu poder diante do povo. E vem algum e pergunta: onde está o rei dos judeus? Para ele. Às vezes Deus vem ao nosso encontro dessa maneira. Às vezes, para que Deus se faça percebido em nossas vidas, e para que a gente tenha plena convicção que nós precisamos de um redentor, Deus vem ao nosso encontro e revela a nossa debilidade. É aquele médico todo-poderoso, com pós-doc em várias áreas, que de repente tem o seu filho em estado de coma, e a única coisa que lhe resta é dizer: Deus, tem misericórdia de mim. É aquele sujeito que tem todo o poder, tem todo o prestígio, tem todo o dinheiro, mas não é capaz de construir um casamento. E ele está diante ou à beira do terceiro divórcio. E aquilo revela a sua impotência, a sua debilidade. Às vezes a maneira de Deus entrar nas nossas histórias e vidas, para nos redimir das nossas obstinações,
é nos confrontar com as nossas debilidades. Mas a grande questão é como nós reagimos a essas situações. O quanto nós percebemos Deus por detrás dessa situação. Por outro lado, nós temos os magos. E essa pergunta revela o centro da busca deles. Porque eles não estão procurando o rei dos judeus no sentido de o rei de uma nação. Eles conheciam pelos manuscritos que esse conceito era o conceito do Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que não reinaria só sobre os judeus, mas aquele que daria um novo sentido à história da humanidade. Eles estão em busca do Cristo, aquele que seria o centro da história humana. E o texto diz que eles chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram em Jerusalém, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? E alguém responde dizendo que ele está em Belém, ele não está em Jerusalém. Isso nos mostra mais uma coisa. Por um lado, Herodes, ele está diante da pergunta certa, mas ele tem a reação errada. Às vezes Deus nos coloca diante de situações que nos confrontam, que nos afrontam, que revelam as nossas debilidades, nossas impotências, nossas fraquezas. É isso que Jesus faz com a mulher samaritana, quando ele pergunta para ela: cadê o seu marido? Ele coloca o dedo na fragilidade dela, que vai revelar a impotência dela nas suas buscas de construir uma vida que desse sentido. Quando Jesus fala para o jovem rico: ok, meu filho, você quer a vida eterna? Então, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você volta. O que Jesus faz com isso? Não é que Jesus quer que todos nós vendamos tudo que nós temos e doemos aos pobres para termos a vida eterna. A vida eterna é um conceito gracioso de Deus. Ele nos dá gratuitamente, mas quando Jesus manda aquele jovem vender tudo que ele tem e dá para os pobres, e aquele jovem vai embora triste, Jesus revelou que ele não queria a vida eterna coisa nenhuma. Aquela pergunta dele: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Era uma falácia. Agora, os magos, eles estão diante da pergunta certa, mas no local errado. Porque não se pergunta onde está o recém-nascido rei dos judeus em Jerusalém, é em Belém que você tem que fazer essa pergunta. E aí, o que acontece? Muitas pessoas estão em busca do sentido da vida nas mais diferentes filosofias, nas mais diferentes religiões, nos mais diferentes lugares, que não tem a resposta a essa pergunta. Ou mesmo numa busca secular, não adianta você perguntar aonde está o sentido da vida no mundo corporativo. Não adianta você perguntar onde está o sentido da vida no mundo acadêmico. Não adianta você perguntar aonde está o sentido da vida no mundo dos negócios. Porque a resposta para o sentido da vida não está nesses lugares. Está com Jesus. Herodes, diante dessa pergunta, tem a seguinte reação: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Olha só, o verso 4 revela que Herodes conhecia o conceito Messias, ok? Porque ele pergunta, porque se ele não conhecesse, ele faria a seguinte pergunta: escuta, bateu um cara na porta do meu palácio, perguntando do recém-nascido rei dos judeus. O que significa isso? Não, mas ele sabe que aqueles magos, eles estão vindo para adorar o Messias prometido. E ele chega e diz: aonde deve nascer o Messias prometido? Em outras palavras, Herodes sabe que de fato ele pode ser o rei dos judeus historicamente, mas o rei dos reis a qualquer momento poderia emergir na história.
E ao invés de ele ter a expectativa de se encontrar com o Rei dos Reis, para a sua vida ganhar um novo sentido e ele ser liberto dessa busca desenfreada por popularidade, por poder, por reconhecimento, ele vê na notícia de que possivelmente o Rei dos Reis nasceu como uma ameaça. É mais ou menos o seguinte: nós cristãos cremos que Jesus voltará a entrar na história e dará um fim a essa história e início à eternidade. Não cremos? Mas se de repente hoje eu dissesse assim, ó, é fato, hein? Não é boato. Nessa madrugada, 500 mil pastores ao redor do mundo tiveram um sonho que Jesus vai voltar na próxima quarta-feira. Vai ter gente que vai pensar assim, não, Jesus, eu vou casar daqui 2 meses. Não, Jesus, mas eu estou prestes a fechar um negócio que eu estou batalhando há 3 anos. Jesus, e a minha carreira profissional? Jesus, e o meu pós-doc? É interessante como de repente as nossas buscas revelam o nosso sentido da vida. Nós afirmamos, como religiosos, que o sentido da vida é a relação com Jesus, mas nós vivemos no dia a dia como o sentido da vida fosse a nossa trajetória, as nossas conquistas. Aí, diante da informação, Herodes faz uma opção: tramar contra a criança. Tramar. Agora, para pensar um pouquinho nisso. Herodes conhecia o conceito Cristo, Messias, e ele decide tramar contra o Messias, contra o Cristo. Agora, Herodes era um religioso. Herodes construiu o templo de Jerusalém. Herodes se casou com a filha de um dos grandes sacerdotes. Agora, a sua atitude trama contra o Messias. Esse é o grande perigo da religião. A religião vai dando formato para a gente externo de piedade. Quem olha do lado de fora, pensa que está tudo certo. Mas a religião vai colocando o nosso coração no lugar errado. Ao invés de nós confiarmos no que Deus é e no que Ele fez na cruz e na nossa necessidade da cruz, a gente começa a confiar muito mais no que a gente é capaz de fazer. E até na nossa fidelidade a Deus. Interessante. O fim de vida de Herodes é terrível. O historiador Flávio Joséfo relata que Herodes morreu logo após uma série de eclipses lunares ocorridos nos anos 5 e 4 antes de Cristo. E possivelmente esse fenômeno da estrela foi conjugado com algum desses eclipses lunares. Ocorreram 3 eclipses lunares entre o ano 5 e 4. 2 total, 1 parcial. Bem possivelmente foi em um desses eclipses lunares que essa estrela reluzente, essa estrela que propagava uma luz mais forte, emergiu nos céus diante da escuridão gerada pelo eclipse. Ainda, a doença final de Herodes era uma mistura de problemas renais crônicos, gangrena de Fournier. E se você não sabe o que é gangrena de Fournier, e se você tiver estômago, chegando em casa, coloca no Google, e depois clica do lado esquerdo, assim, imagens. Eu diria, possivelmente é uma das enfermidades, uma das doenças, mais vergonhosas para uma pessoa. E eu fico imaginando um homem que detinha todo o poder e dinheiro,
incapaz de lutar contra uma enfermidade vergonhosa. Fora os seus problemas psiquiátricos. Eu disse isso no começo, preocupado de ninguém lamentar sua morte, à prova dos seus problemas psiquiátricos, ele reuniu um grupo de homens ilustres para serem mortos no momento da sua morte. Que fim de vida! Que fim de vida! Agora, a gente está habituado a ler o texto bíblico tão rapidamente, e a gente sempre associa Herodes como um rei mau, que mandou matar todas as crianças da região de Belém, para ver se no pacote ele conseguia matar Jesus também. Nós nunca paramos para pensar que a razão pela qual os magos tinham que passar por Jerusalém e fazer essa pergunta, é porque Herodes também precisava do Redentor. Herodes também precisava do Salvador. Herodes também precisava de um libertador. Mas a notícia é mais ou menos assim: a notícia de que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso libertador, para as pessoas pobres, simples, menos favorecidas, é uma grande notícia. Via de regra, para pessoas poderosas, abastadas e com a vida resolvida, é uma notícia incômoda. Porque os nossos corações quase que dizem assim: mas quem disse que eu preciso de um Salvador? Logo, a notícia para Herodes gera uma reação que o leva para longe do libertador, para longe do Redentor, para longe do Salvador. Mas você já parou para pensar que um dia Deus enviou mensageiros pagãos da Babilônia para bater na porta de Herodes, para informar para ele que o Salvador tinha chegado, que o libertador tinha chegado, que o Redentor estava ali, debaixo do reino que ele dominava. Mas a reação dele foi pela reação, a repulsa e esse fim trágico. Os magos nos apontam para um outro tipo de reação. Se existe um Redentor, se existe um libertador, se existe um Salvador, vamos atrás dele. E diz o texto: seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E o texto continua dizendo: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Não vou falar do ouro, do incenso e da mirra, porque eu já falei uns 4 anos seguidos sobre o ouro, incenso e mirra. Mas sempre quando eu leio esse texto, me chama a atenção os verbos. Porque me parece que os verbos, eles estão numa progressão lógica. Acompanha comigo. Primeiro, eles entram na casa. O texto não diz que eles estão na estrebaria. Mas a gente sempre vê no presépio os 3 reis magos na estrebaria. De 4 ideias, 3 erradas. Você vai ter que mudar os seus enfeites de Natal lá em casa. Eles entram na casa e diz que eles viram o menino com Maria. E se você achar que eles estão na estrebaria ainda, você vai falar: pô, mas José deixou Maria sozinha com a criança. Não, José está trabalhando, está na carpintaria. É um dia em que Maria está cuidando do menino lá em casa. Eles viram o menino. E quando eles veem o menino, eles se prostram. Tem gente que até entra no ambiente
aonde supostamente Jesus se encontra, como uma comunidade cristã. Mas isso não faz diferença nenhuma na vida delas. Tem gente que entra no ambiente aonde Jesus supostamente está e percebe Jesus. Mas para alguns isso vai gerar reação. Para outros vai gerar prostração. Quando eles percebem que eles estão diante do Redentor, do Salvador, do Libertador, diz o texto, eles se prostram, eles se ajoelham e eles colocam o seu rosto no chão. Um símbolo de que eles estavam diante de alguém que era imensamente superior a eles. Quando a gente percebe quem é Jesus e a gente se prostra, a gente está dizendo que Jesus, a partir de agora, é maior do que a nossa carreira profissional, é maior do que a nossa busca por dinheiro, é maior por nossa obstinação, por reconhecimento de pais, de amigos, da sociedade. Mas eles não têm uma atitude só externa, eles têm uma atitude interna. Porque alguém pode se prostrar externamente e no coração continuar adorador da sua carreira profissional, adorador do sucesso, adorador dos bens materiais, adorador da busca por popularidade, adorador de pessoas à sua volta, como filhos, como namorada, como namorado. Mas o texto diz que eles se prostram e eles adoram. E por fim, o último verso, o último verbo diz que eles abriram seus tesouros. E para mim, existe uma lógica nesses verbos, mostrando diferentes níveis de busca. Os magos chegam em Jerusalém, e de Jerusalém eles seguem a estrela e a orientação. Quando eles chegam no local, eles entram no ambiente onde supostamente Jesus está. Quando eles entram no ambiente, eles veem, eles contemplam, eles percebem a presença de Jesus. Quando eles percebem Jesus e quem é Jesus, eles se prostram. E quando eles se prostram, eles adoram. E a palavra de Deus diz que somente Deus merece adoração. Logo, eles estão reconhecendo que eles estão diante do Deus encarnado. Por maior que isso possa parecer uma loucura, eles se prostram e eles adoram. Os sábios, os estudiosos, se curvam diante de uma verdade que eles não podem explicar. Os sábios, os estudiosos se rendem a uma criança, mesmo aquilo parecendo a loucura das loucuras. Mas para mim a prova de que essa experiência foi transformadora é que eles abriram seus tesouros. Em outras palavras, eles pegaram o que era mais valioso para suas vidas, o que era mais precioso em suas vidas, e entregaram a criança, para ficar só com a criança. Quando eles abriram os seus tesouros, eles estavam pegando o que até então estava dando sentido à sua existência, orientando as suas decisões,
entregando ao menino e fazendo do menino agora o seu tesouro. Interessante que o próprio Evangelho de Mateus diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. As suas buscas revelam o que dá sentido à sua vida, ou o que você crê que dá sentido à sua vida. As suas buscas revelam qual é o seu tesouro. Se nós compreendemos quem é Jesus, talvez esse Natal tenha que ser tempo de nós ousarmos abrindo os nossos tesouros. Você seria capaz de dizer assim: Senhor, a minha vida tem se transformado numa obstinação pelo sucesso. Eu abro mão do sucesso, porque eu creio que só Jesus pode dar sentido à minha vida. Se o Senhor quiser me honrar diante dos homens, o humilhar, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque o meu tesouro a partir de hoje passa a ser o Senhor. Você seria capaz de dizer: Senhor, a busca por bens e o acúmulo de bens se tornou na minha vida o tesouro. Eu acho que eu preciso acumular o máximo para ter segurança no futuro. E eu estou esquecendo que se o Senhor não construir a casa ou guardar a cidade, em vão eu estou acumulando bens. Eu quero abrir mão dessa busca. Eu quero colocar os meus bens diante do teu altar. E eu quero ficar só com a criança, como a fonte orientadora das minhas buscas, dos meus valores e prioridades. Existem até dádivas que Deus nos dá, que se transformam em tesouros. Por exemplo, filhos. Os filhos são dádivas de Deus, mas às vezes eles se transformam nas nossas vidas em pequenos ídolos que concorrem com a adoração a Deus. Em alguns casos, Deus perde de goleada dos nossos filhos, porque nós começamos a orientar toda a nossa vida, nós começamos a redimensionar toda a nossa existência, nós começamos a organizar toda a nossa agenda em função, não de Deus, mas do filho. E Deus não nos deu os filhos para serem pequenos ídolos. Será que nesse Natal você tem que dizer: Senhor, eu quero colocar o meu filho no teu altar. Ele é teu. Ele é teu. E eu quero que o centro da minha vida seja o Senhor. E que os meus filhos aprendam a colocar o Senhor em primeiro lugar. Aonde está o seu tesouro? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou invertendo a ordem, parafraseando Jesus, aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. E a pergunta que eu queria fazer para você, terminando essa reflexão nessa manhã, é: aonde você se encontra nesse Natal? Em qual desses níveis você está?
Talvez você esteja só no ambiente onde supostamente Jesus está. Talvez você já tenha consciência da presença dele, mas isso não gerou prostração. Talvez você se prostrou diante das pessoas, mas não de coração. Talvez você já seja alguém prostrado em adoração, mas segurando os seus tesouros diante da criança. Eu convido você a, nesse momento, orar a Deus, avaliando um pouquinho a sua vida. Aonde você se encontra? As nossas histórias passadas geram demandas que muitas vezes se transformam nos nossos tesouros. Crianças que não tiveram reconhecimento dos pais na infância, passam a viver uma obstinação por reconhecimento, que gera um tesouro. Pessoas que passaram dificuldades na infância com dinheiro, passam a viver uma obstinação por segurança financeira, que se transforma em tesouro. Mas diante de Jesus, que veio para te redimir, para te libertar, para te salvar, você pode experimentar um novo momento. Converse com Deus, coloque a sua vida diante de Deus, por alguns minutos, e em seguida nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa semana. Mas antes, gaste um tempo em oração. Quais têm sido as tuas buscas? Que têm se transformado em verdadeiros tesouros. Neste Natal, reconheça a entrada na história do libertador, do redentor. E coloque os teus tesouros sobre as suas mãos. Entregue os teus tesouros ao Redentor e faça dele o centro da sua existência e o sentido final para toda a vida. Senhor, ilumina os nossos corações, ilumina o canto escuro das nossas almas, revela os nossos tesouros escondidos, que determinam as nossas buscas, nos confronta, para que diante do Senhor Jesus possamos depositar esses tesouros no teu altar e nos libertarmos do fardo, do peso gerado pelos mesmos em nossas vidas. Nós oramos em nome
nome de Jesus.